Bom, irmãos, sem nos delongar, eu vou passar a palavra para o nosso querido Bispo Laerte. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça, a paz, o amor do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa noite ao teu coração de maneira tremenda. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela vida da pastora Márcia. Eu tive o privilégio, eu amo a Ilha do Governador. Eu tive o privilégio de ser pastor aqui. E eu me lembro, eu vim para cá no ano de 2003, fiquei apenas 2 anos aqui, 2003 e 2004. Não consegui morar na ilha, apesar de ter tentado, não consegui. Mas eu me lembro que logo que a gente veio para cá, a bispa e eu, nós, na época do carnaval, nós rodeamos a ilha todinha durante 7 dias, derramando óleo, orando, clamando, passando por lugares que, depois quando a gente foi dar o testemunho, a gente nem sabia do perigo, né? Nem sabia da dificuldade. E hoje eu estava entrando aqui de novo, eu vim pela Estrada das Canárias, eu falei, quantas noites eu passei aqui, né? E naquela época, eu não sei como é que é hoje, mas na época que, em 2004, passar ali de noite, 1h da manhã, era motivo de intercessão. Eu orava bastante, Senhor, me livra, me guarda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ainda é, amém, é bom esses lugares porque leva a gente mais perto de Deus, né? Leva a gente mais perto de Deus. Eu vinha passando ali, eu falei, eu amo muito esse lugar, amo muito a Ilha do Governador. E eu vim pelo GPS, e o GPS me trouxe certinho aqui, eu pensei que eu tinha passado a numeração, e daqui a pouco eu olhei e falei, é aqui. E fiquei muito feliz, parabéns, pastor Marcelo, pastora Márcia, que lugar lindo, que lugar lindo. Eu estava vendo esse texto tem a ver com a história de vocês, porque esse texto de Êxodo 35, ele repete em Êxodo 25, e a gente vê os detalhes, o cuidado de Deus. Deus comissiona 2 homens que se chamaram Bezalel e Aholiabe. Eles não têm um nome muito bonito, mas é legal que Deus diz assim, eu os chamei pelo nome. Ou seja, Deus os escolheu e os capacitou. E disse, eu vou dar para eles a capacitação para fazer a minha obra. E a obra tinha detalhes. E eu olhei, não deu nem tempo, porque a gente já chegou entrando, né? E eu falei, puxa, mas que lugar agradável. Parabéns, vocês têm primado por aquilo que é a excelência na casa do Senhor. Eu agradeço pela vida da minha esposa que está comigo, né? A bispa Suami. Se eu estou aqui é porque um dia ela orou por mim, a bispa minha parceira, nos dias que nós rodeamos aqui a ilha, que eu levei ela lá nos bancários, ela nem sabia o que eram os bancários, eu não falei para ela também, e ela estava comigo, e eu quero louvar a Deus pela vida dela. Durante muito tempo da minha vida ela orou para que eu me convertesse, e se hoje eu estou aqui nesse altar é por causa do posicionamento dela e da disposição dela. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. Você não sabe como você me faz feliz quando você vai numa igreja comigo. Amém? É por isso que eu vou convidá-la domingo de manhã, irmãos. Eu estava aqui falando com um amigo meu, e domingo de manhã eu vou pregar lá em São Gonçalo e a bispa vai comigo. É uma bênção, né? Amém? Glória a Deus. Ótimo. Aí você aproveita essas coisas assim, você já faz um somebody love com a tua esposa, depois bota ela na fogueira, ela não tem como dizer não. Não, eu vou explicar para vocês o porquê. Uma coisa é assim, algo muito legal. Eu vou ministrar nessa igreja lá em São Gonçalo. E agora, recente, com essa coisa de rede social, uma pessoa que trabalhou comigo quando eu tinha 19 anos, ele me encontrou. E ele mora em São Gonçalo. E eu falei para ele, olha, dia tal eu vou a São Gonçalo. O cara é ímpio, irmãos. Depois você podia ir comigo. Ele me mandou uma mensagem agora, falou, e aí? E o evento da igreja? O cara é ímpio. E ele tem desejo. Eu falei, o cara não se esqueceu. Então esse tipo de pessoa que vale a pena a gente investir e trabalhar. Eu quero falar com você hoje sobre gratidão. Comemorando aniversário. Mês de abril é um mês marcado por grandes aniversários, né? Não apenas da Igreja Apostólica Caminho, mas também o meu aniversário. Fiz aniversário agora no último domingo. Obrigado aí pelos parabéns. Amém? Obrigado, irmãos. Muito obrigado.
Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2. Falado tremendamente comigo nesses dias sobre uma mulher chamada Ana. E hoje eu quero especificamente falar com você sobre a oração de Ana. Uma oração de gratidão. Já que a gente está agradecendo a Deus por 7 anos de vida, por esse lugar maravilhoso, por essa porta aberta, eu queria compartilhar com você essa palavra. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no verso 6 em diante, diz assim. Ana, ela começa a oração já no versículo 1, mas eu vou ler aqui os versos 6, 7 e 8 para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, Ele abaixa e Ele também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Amém? Curva a tua cabeça aí assentado mesmo e fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário da tua igreja apostólica ao caminho, pela vida dos teus filhos, pastor Marcelo e a pastora Márcia. Eu quero pedir agora, meu Deus, que o Senhor use a minha vida, Pai, porque eu estou em tuas mãos. Me dá da tua alegria, da tua liberdade, da tua autoridade, para que eu possa abençoar o teu povo, meu Deus, e que caia por terra, Pai, todo o intento do inferno para roubar essa palavra, todo cansaço, toda distração, meu Deus. Nós repreendemos agora e declaramos: o nosso coração, Pai, é terra fértil. Fala conosco e derrama da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por que é que aconteceu a oração de Ana? Gratidão. Gratidão pelo milagre. Gratidão porque o impossível aconteceu. Pastor Marcelo estava falando da interferência de Deus, que aí o impossível fica difícil, o difícil já é o realizável, e aquilo que é possível vira fácil nas mãos do Senhor. Tem um amigo meu que ele diz assim, que Deus é tão tremendo, que quando Deus está no controle, até fio de cabelo vira cabo de aço. Para a gente poder entender o que é. Você está olhando assim, está falando, o bispo está falando de fio de cabelo, né? Ele não entende de cabelo, não tem nem cabelo. Irmãos, eu não tenho hoje, mas já tive. Tá? Então, de cabelo eu entendo. O que eu quero dizer para você é que quando Deus está no controle, não existe nada que seja realmente impossível. Lucas 1,37 fala que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Por que é que Ana tinha gratidão ao Senhor? Ora, nós conhecemos a história de Ana. Ana era estéril, o texto fala aqui no capítulo 1 que o Senhor a havia deixado estéril, ou seja, havia uma permissão naquela esterilidade de Ana. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Na quarta-feira, nós estávamos, hoje é sexta, né? Foi quarta-feira, nós fizemos um culto na casa do meu cunhado, eu estava ministrando e eu estava falando justamente sobre isso. Nós não conseguimos entender que muitas vezes determinadas lutas acontecem debaixo da permissão de Deus para que o nome dele seja glorificado. E o que o diabo quer? O diabo quer roubar o teu foco, o diabo quer te perturbar, o diabo quer tirar você do centro da vontade de Deus, para que você, não entendendo o propósito, você não viva a promessa. Por 2 vezes no capítulo 1 o texto fala assim: o Senhor a havia deixado estéril. Deus permitia que Ana fosse estéril. Mas o grande problema na vida de Ana, e eu quero me deter um pouquinho aqui antes de entrar propriamente na oração, é falar para você das artimanhas, denunciar hoje aqui as artimanhas do diabo para roubar a nossa gratidão, para nos fazer amargos, para tirar dos nossos lábios aquilo que é a alegria de agradecer a Deus. Ana, não bastasse, não fosse coisa de somenos ela ser estéril, Ana, diz o texto, tinha uma rival. É assim que a Bíblia trata. A Bíblia fala de uma mulher
chamada Penina. E diz assim, que Penina era rival de Ana. Por que rival? Ela era a outra mulher do seu marido Eucana. Era permitido, dentro daquela sociedade patriarcal, o marido ter não apenas uma, mas mais mulheres. Eu hoje vim ouvindo uma ministração junto com a bispa, e falava, por exemplo, de Jacó. E Jacó teve 4 mulheres. Ainda que ele quisesse ter só uma, que ele quisesse ter Raquel, né, o sogro passou-lhe a perna. Você imagina que luta, irmãos, um sogro desse? Você trabalha 7 anos. Você já imaginou, pastor Marcelo, você trabalha 7 anos para casar com a Márcia, quando vai ver não é a Márcia? É? E aí você vai brigar lá com o teu sogro, ele fala, que isso, não, trabalha mais 7 anos, e aí eu te dou a Márcia. E foi assim. E aí teve um rolo, porque a Raquel era estéril, aí ela deu a serva para ser mulher do Jacó, e a outra também deu a serva, e era uma competição, irmãos. Era uma loucura. As 4 brigando, e os filhos, aquele rolo. Você já parou para imaginar um cara que tem 4 mulheres? Ele deve pintar a cozinha 3 vezes por ano. Porque uma quer que pinte de salmão, a outra quer que pinte de branco, a outra quer que pinte de erva doce, e muda a cor, e muda a cor, e muda a cor. E o pior de tudo não é ter 4 mulheres, é ter 4 sogras. Tem gente que ri de nervoso nessa hora, quando eu falo da sogra. Levanta sua mão e declara que minha sogra é uma bênção. Amém? Ainda que não seja, meu irmão, vai profetizando. Vai profetizando. Minha sogra é uma bênção. Minha sogra é uma bênção. Isso não é neurolinguística, não. Isso não é neurolinguística, é o poder da palavra. A minha sogra é uma bênção. Eu, inclusive, quero dar um presente para ela. Ela fez aniversário agora, dia 12 de abril. Minha sogra gosta tanto de mim, que ela nasceu dia 12, mas faz aniversário dia 10. Só para ficar do meu lado na foto do bolo. Eu falei, mas que coisa, né? Amém, vem cá. E essa semana que teve o dia do beijo? Não foi? Aí eu fui lá e beijei minha sogra. Eu faço de tudo. Vou dar um presente para ela. Uma cama redonda. E aí quando eu falei isso para uma pessoa, uma cama redonda para minha sogra, falou, que é isso, rapaz? Respeita, pô, cama redonda é coisa de motel. Eu falei, não, é que gibó, serpente, dorme enrodilhada. Então vai lá, jararaca, dorme enrodilhada na cama redonda. Minha sogra é uma bênção, irmãos. Minha sogra é uma bênção. E eu sou grato a Deus pela minha sogra. Outro dia eu cantei para a bispa Suami. Eu acho que é Lindomar Castilho, né? Eu amo a sua mãe, porque ela deu você para mim. E fiquei cantando. É mesmo, Márcia? Conhece cultura musical, a pastora de vocês, tá vendo? E eu fiquei cantando. E ela é realmente boa gente. Mas, voltando aqui à gratidão de Ana. Ana tinha a sua rival, Penina. E Penina a irritava tremendamente. Só que tem um detalhe, irmãos, que passa desapercebido. E talvez a gente nunca tenha gasto tempo para falar disso. Alguém aqui sabe o que quer dizer o nome Ana? Sabe o que quer dizer o nome Ana? Ana quer dizer agraciada ou ainda favorecida. Tem alguma Ana aqui? Você, Ana? Parabéns, Aninha. Você também? 2 Anas? Parabéns. Agora vocês já sabem, quer dizer agraciada ou favorecida. É o significado do nome no original hebraico. Agora pare e pense uma coisa, como é que uma mulher que é estéril, que tem uma rival que fica provocando, fica irritando, pode se achar favorecida ou agraciada? O que é normal? É normal nós olharmos para a nossa situação e invalidarmos muitas vezes aquilo que é o propósito de Deus. Só que eu quero dizer para você uma coisa. O nome de Ana, ele tinha um significado profético. Era como uma promessa na vida dela. Um dia Deus olhou do céu e Deus disse: tu vais te chamar Ana, tu vais te chamar favorecida, tu vais ser agraciada. Mas Senhor, ela é estéril, ela tem Penina. Não importa, o nome já estava selado sobre a vida dela com uma promessa. E eu quero hoje dizer aqui para você,
você também tem promessa sobre a tua vida. Se Ana tinha um nome, se aquela mulher tinha um significado, sobre a minha vida e a tua vida tem uma promessa. E não importa se hoje eu sou estéril, não importa se hoje tem uma rival, não importa se hoje até mesmo eu não tenho, eu quero dizer para você, Deus não vai descansar enquanto não cumprir o propósito, enquanto não cumprir a promessa e a vontade dele na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Receba essa certeza no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O grande detalhe é esse, é que nós somos roubados naquilo. O nome veio antes de tudo. A promessa já veio antes de tudo. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha olhado para você e já tinha falado, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Antes da luta, antes da dificuldade, antes do problema, antes do diagnóstico de esterilidade, Deus já tinha falado, você é favorecida, você é agraciada. Antes da endemoniada da Penina aparecer, Deus já tinha dado um destino para Ana. Você é favorecida, você é agraciada. Bispo, mas é difícil, né? Olha só a situação da mulher. O texto diz assim, que Ana chorava e não comia. E o texto fala que Penina a irritava. A sua rival a irritava. Abra comigo aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, eu quero rapidamente ler para você aqui o versículo 2, 6 e 7. Tinha ele e Eucana duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. No versículo 6, olha o que diz. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Deus estava trabalhando na vida de Ana, mas Penina, usada por Satanás, a provocava para irritar. E assim sucedia, verso 7, de ano em ano, porque subiam à casa do Senhor e Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar uma coisa para você. Penina estava dentro da igreja. Penina estava lá fora, infelizmente. Muitas vezes, Satanás usa pessoas dentro da igreja para nos tirar daquilo que é o propósito de Deus. E é por isso que a gente precisa entender uma coisa. Pois é, né, bispo? Então, a gente tem que pegar Penina e botar Penina no olho da rua. Queridos, a gente tem que entender uma coisa. A igreja é uma comunidade terapêutica. É verdade. A igreja é uma comunidade terapêutica. Uma vez, na Estrada do Galeão, 1544, eu estava lá, e aí veio uma irmã falar para mim assim, ai bispo, por que aconteceu isso? O irmão me tratou desse jeito, e assim, ai, meu Deus, eu não esperava isso. E quando eu falei, a irmã ficou muito decepcionada, que eu falei para ela, falei, irmã, todo mundo que está aqui para ser curado. Inclusive eu estou aqui para ser curado. E ela olhou, o senhor também? Eu falei, eu também, irmã, chora comigo aqui os dois, vamos orar. Vamos orar, irmã. Se você estava procurando uma igreja que não tivesse peninas, você está no lugar errado. Porque igreja nunca foi, nem nunca será lugar de gente perfeita. É uma realidade, é difícil, é uma realidade. E agora, bispo, o que eu faço? Eu preciso aprender a lidar com Penina. Porque Penina pode estar aqui, pode estar na tua casa, pode estar no teu trabalho. Eu não posso ser roubado daquilo que é o meu sentimento de gratidão. Amém? Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia usa esse termo, rival. E o que é rivalidade? Rivalidade é muito fácil da gente explicar, até mesmo quando a gente fala de esporte, né? O pastor Marcelo falou aqui do Corinthians. Eu falei, meu Deus do céu, em pleno Rio de Janeiro, a gente tem que ouvir uma palavra tão torpe no altar do Senhor. É sério, irmãos. É sério. E as pessoas perguntam para mim aqui no Rio de Janeiro, né? Bispo, o senhor torce para quem aqui no Rio? Porque eles já querem me pilhar. Não, irmãos, se você fala que torce para o Flamengo, se você hoje a gente vinha atrás do ônibus do Vasco na Dutra. E o ônibus vinha devagar, e eu não entendi o porquê. Aí eu ultrapassei e olhei assim falei para o bispo, olho do Vasco. Aí fiz assim para o motorista, aí ele falou, é que não sai da segunda. Eu falei, então tá bom.
Irmãos, o ônibus do Vasco só anda na segunda. Meu Deus do céu. Até o busão do Vasco. E o Botafogo? Uma vez eu fazendo um programa na rádio, aí o rapaz falou assim, ligou e falou, ele estava falando de rivalidade de torcida, sério, esse era tricolor. E ele ligou e falou, sabe por que tem rivalidade de torcida? Por causa de gente como o senhor, falou assim no ar. Eu falei, eu? O senhor fica incitando o ódio das pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. E quando acabou o programa, a locutora falou assim, bispo, o senhor falou hoje das torcidas, a torcida do Botafogo está inteira aí fora. E eles vieram protestar. Eu falei, é mesmo? É, vieram no Fusca, bispo, tem 5. Eu falei, mentira. A torcida do Botafogo é a maior torcida do Rio de Janeiro. E eu provo para vocês. Todo mundo tem um fogão em casa. É ou não é? É. E aí todo mundo pergunta, bispo, o senhor torce para quem, afinal? Sabe para quem eu torço, irmão? Olaria. Campeão da Taça de Bronze em 1986. Quando você fala que torce para Olaria, ninguém tem o que... Coitado do Olaria, ninguém tem o que pilhar. Ninguém pode falar nada. O senhor torce para... Eu torço para Olaria, querido. Ele fica olhando assim, eu Olaria. Falei, pois é. Torço para Olaria. Aí já tira o cara da onda. Mas esse negócio de rivalidade é muito interessante. Quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de esporte, aí a gente vê essa questão e onde muitas vezes as pessoas elas até se matam. Eu vejo em São Paulo corintiano brigando com palmeirense, brigando com São Paulino e brigando com santista, uma loucura. Essa rivalidade ela existe. E eu até usei essa questão do esporte para que a gente pudesse entender qual era a relação de Ana e justamente de Penina. Agora, trazendo assim para um contexto mais natural, rival quem é? Rival é quem não gosta de você. O teu rival é justamente aquele que não gosta de você. É aquele que se alegra com a tua derrota. É aquele que fica torcendo para as coisas darem errado para você. É aquele que fica triste quando você ganha. Quando alguma coisa dá certo contigo, sabe? É aquele que faz bullying contra você, que faz piadinha na rede social. É aquele, sabe, que rival é justamente o contrário daquilo que é o amigo. Se tem um amigo, sabe, aquele que se alegra com a tua conquista, até uma pequena conquista. O rival é aquele que entristece. Se o amigo chora com você na tua derrota, o rival é aquele que se alegra na tua derrota. E aí eu vou perguntar para você, é claro, todos nós conhecemos alguém que se porta dessa maneira. Todos nós acabamos, ainda que nós não queiramos, acabamos tendo um rival para ficar botando pilha na nossa vida. Agora eu queria falar uma coisa para você também. A rivalidade, ela tem um lado sadio. Ana não conseguiu mostrar assim de uma maneira muito clara. Mas eu fico imaginando uma coisa. Ana vinha à igreja e aí Penina ficava lá irritando. Chegou um dia que Ana ficou com o pacová tão cheio, que Penina irritou e ela fez o que? Ela foi para o altar. Ah, bispo, mas não fala que foi por causa de Penina. Você acha que foi por causa de quem, então? Foi por causa de Eli, o sacerdote? Ele falou, hoje nós vamos fazer uma campanha para curar a esterilidade. Irmãos, ele nem sabia, achou que Ana estava bêbada. Eu tenho certeza, Ana foi para lá porque Ana falou, não dá mais, Senhor. Eu não aguento mais. E aí eu olho para você e eu digo assim, esse é o lado sadio da rivalidade. Por quê? Porque a rivalidade, ela me leva a sair do meu lugar de conformismo. Ela me leva a sair do meu lugar de comodismo. A rivalidade tem um lado bom. É me fazer ir para o altar do Senhor e falar, Senhor, tira a vergonha da minha vida. A minha rivalidade é bom, pastor Marcelo, que faz a gente trabalhar mais rápido, é ou não é? Vai deixar o outro passar a perna na frente? Não, não vai. A carteira do outro vai ficar, O outro vai ser diamante antes de mim? Não vai, não. De jeito nenhum, mas é verdade. Aí a gente olha e vê, é legal o negócio, é bom, irmão. Começa
Dá glória a Deus pela rivalidade. Começa a agradecer, sabe? Porque aí a gente começa a entender, é legal até. Por quê? A própria rivalidade faz com que a gente aumente a percepção daquilo que é a nossa fraqueza, daquilo que é o nosso ponto fraco. Por que eu falo do ponto fraco? Porque o rival sempre bate naquilo que é o teu ponto fraco. Já viu luta de boxe? Começa a sangrar aqui no supercílio. O rival dele só vai bater no supercílio. Não vai querer bater mais no fígado, não vai bater no queixo, vai bater no supercílio para quê? Para sangrar. Onde é que Penina batia? Na esterilidade de Ana. Eu tenho filho, você não tem. Eu dou filho para Eucana, eu dou honra para ele, você não tem, Ana. Até que um dia a provocação de Penina colocou a fé de Ana em ação. Até que um dia, olha, o que a gente está tratando aqui hoje é denunciando um plano do inferno. Sabe por quê? Porque aquilo que o diabo colocou na tua vida, para tirar tua paciência, para te desestabilizar, para trazer tristeza, eu quero aqui profetizar, vai ser aquilo que nesse próximo ano, eu vou voltar aqui no aniversário de 8 anos, irmãos. Hoje eu estou assim abusado, já falei que a bispa vai comigo, já falei que vou voltar aqui no aniversário de 8 anos, eu tô assim, olha, eu tô numa ousadia, irmãos, e daqui a um ano, você vai dizer para mim, bispo, a rivalidade que havia sobre a minha vida, que até então me botava para baixo, começou a colocar a minha fé em ação. Amém? Começou a mexer comigo para quê? Para que eu possa ter uma oração como Ana, para que eu possa viver o meu milagre. Levanta a tua mão direita e declara comigo: a minha fé agrada a Deus, me faz viver e vence o mundo. Amém? Não é isso que a palavra de Deus fala? Que a nossa fé vence o mundo, que o justo viverá pela fé, não é? E que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida a rivalidade que o diabo tentou estabelecer para te desestruturar, para te desanimar. Ela vai começar a trabalhar na tua vida para exercitar a tua fé, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! E você vai poder ter a certeza daquilo que Ana viveu. Amém? Eu fico imaginando uma coisa, irmãos. Quem aqui, por mais que estude teologia, história do Antigo Testamento, por mais que estude a história do povo de Israel, eu desafio, me diga uma coisa, me fala o nome de um dos filhos de Penina. Dos muitos filhos que ela tinha, nenhum. Mas Ana, aquela que era estéril, foi a mãe de um dos maiores profetas de Israel. Né? Você já foi, eu vou fazer aqui uma pergunta, que talvez eu coloque muito filho em situação complicada. Mas é bom quando a gente é chamado no colégio para, por exemplo, ver assim, uma condecoração do nosso filho. Geralmente o que acontece é o contrário. A gente é chamado para ir na coordenação para responder o bilhete que o filho trouxe, aquela coisa toda, né? Meu filho mais velho, uma vez, a professora, a diretora do colégio, lá em Curitiba, mandou chamar. E aí eu perguntei para ele o que foi que aconteceu. Ele tinha 11 anos. E é óbvio que ele me contou a versão dele dos fatos. Eu cheguei lá com a diretora e falei para ela: olha, a senhora está equivocada, aconteceu isso, isso e isso, e não é nada disso que aconteceu. Aí ela falou: não, pai, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Aí me mostrou as provas, as evidências, e eu olhei para ele assim, e ele fez uma cara de... Aí eu pedi desculpa para ela e falei, estava frio aquele dia em Curitiba, irmãos. Eu pedi desculpa para ela, e falei, a senhora me desculpa, isso e aquilo, mas isso nunca mais vai se repetir. Vamos embora? Quando a gente entrou no carro, irmãos, o carro estava fechado, trancado, mas foi um pega para capar, ele queria correr, não tinha para onde correr, mas eu catei ele legal. Falei, que sem vergonha, me faz passar vergonha na frente da diretora. Porque pai que é pai... não pergunta porque estão batendo no filho. Ele já vai dando voadora no peito dos outros, né? Já vai dando banda, voadora, já cheguei rasgando lá. E
o muquiraninha estava errado. Eu falei, ô Jesus, que coisa. Mas não é legal quando você vai na festinha e o teu filho aparece lá? A gente também faz filho pagar mico, né? O filho vestido de girassol. E ele todo feliz da vida. Hoje, na minha época não tinha, irmãos. Na minha época tinha que ter câmera Kodak 126. Hoje é muito fácil, todo mundo filma, todo mundo tira foto. É aquela coisa, transmite ao vivo, faz streaming no Facebook e tudo mais, né? Liga o FaceTime e o fulano tá vendo lá do outro lado do mundo. Hoje é muito fácil. E a gente fica feliz. Você já imaginou Ana entrando no templo, levando a roupinha de Samuel, a estola de Samuel? E a Penina, ninguém nem sabe o nome no filho dela. A gente começa a delinear agora, na história de Ana e Penina, a parte boa da coisa. A parte boa dessa questão da rivalidade. E até o fim dessa palavra, daqui a pouquinho, o Espírito Santo de Deus vai levar você a meditar e a pensar nas coisas que te traziam tristeza, que te entristeciam, que roubavam a tua paz. Grande alavancas para você viver o teu milagre através da fé. Amém? No versículo de número 10 do capítulo 1, Ana, ela conquista o seu milagre. Diz o texto que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Deus dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E no versículo, um pouco mais à frente, no verso 19, diz assim: depois levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu e no devido tempo teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Amém? Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: coloque a tua fé em ação. E o teu milagre vai acontecer, independente de qualquer rival. Amém? Se a nossa fé vence, ela vence o rival. Amém? Mas o que eu quero falar com você é da oração de Ana. A oração de gratidão. Isso aqui foi só um preâmbulo. Aí quando eu falo isso, você vai dizer: o senhor falou que ia acabar rápido, agora que vai começar a pregar, é? Não, irmão, pode deixar aqui. Para eu voltar no 8º ano, a gente tem que acabar cedo. Se acabar tarde, aí o pastor já não convida. Tem umas coisas assim, porque aí fica preocupado. Pessoal, isso, aquilo, sexta-feira. Aí acaba tarde hoje, imagina amanhã com o pastor Jorge, que é discípulo do bispo Laerte. Aí pronto, sim. Se acabou tarde, então aí vai ser, né? Porque aí já é sábado mesmo, já não tem que trabalhar no dia seguinte e tudo mais. Não, irmão, mas eu já estou acabando. Mas eu quero falar com você da gratidão de Ana, que é justamente a chave desse nosso 7º aniversário. Gratidão a Deus. Na oração, Ana, ela lembra para mim e para você algumas verdades que a gente não pode esquecer. Amém? Vamos acompanhar aqui a leitura do versículo de número, deixa eu abrir aqui no capítulo 2, no versículo 6. O Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. Amém? Sabe o que Ana queria dizer aqui? Ana queria dizer o seguinte: na minha vida, quem dá a última palavra é o Senhor. Amém? Pode bater no teu peito e falar comigo: na minha vida, quem dá a última palavra é o Senhor. Amém? Irmãos, entenda uma coisa, olha o que Ana falou: ele faz descer a sepultura e ele faz subir dela. Eu já fiz muito casamento, mas também já fiz muito sepultamento. E sepultamento é incrível. Você vai no cemitério. Mas eu já fiz cada sepultamento, irmãos. Assim, a gente estava falando outro dia com a bispa aqui, a gente estava até lembrando do sepultamento do Glaucio. É Cacuia, né? Aqui na Cacuia, domingo de tarde. E a gente cantando no meio do cemitério. Eu me lembro que eu preguei naquele dia. Cada sepultamento tem uma marca. Eu fui uma vez num sepultamento da mãe do diretor de bateria da escola de samba Mangueira.
que era lá, do lado de São Cristóvão. Eu fui pastor lá, a bispa foi pastora lá. E levava um surdo. E tocava o surdo, bum, a cada 2 minutos, 3 minutos. Mas aquilo dava assim uma tristeza no coração da gente. Mas uma coisa que acontece em todo sepultamento é o seguinte: tem gente que chora, tem gente que desmaia. Sepultamento de ímpio, então, é um terror, né? É aquele desespero. Eu fui fazer uma vez um sepultamento lá no São João Batista. E era um cara, ele era pai de uma moça que frequentava a igreja. Lá em Botafogo. E eu pregava toda segunda-feira na Arep. Isso no ano de 2000 ainda. 2000, 2001. Toda segunda-feira eu pregava na Arep. E ela um dia convidou o pai dela para ir. O pai dela gostou da reunião. Que ele era um homem de negócio e tudo. Ele gostou da palavra. E ele foi entregando a vida para Jesus e tudo mais. E toda segunda-feira ele ia. E ele tinha 2 filhas. Uma filha frequentava a igreja, era evangélica, e a outra era católica. E um dia ele morreu. E a filha me falou: bispo, meu pai morreu. Eu falei: meu Deus do céu, mas estava... Pois é. Passou mal, foi para o hospital, morreu. Vai sepultar hoje à tarde, 4 horas. O senhor pode vir fazer o sepultamento, bispo? Sabe por quê? Porque a minha irmã, ela é católica, ela vai chamar o padre. Eu falei: não, querida, pode deixar. Eu estava na rua, irmãos. Eu estava na rua quando ela me falou do sepultamento. Sabe aquelas coisas assim que ela avisou que morreu? Eu falei: então me avisa do sepultamento. Eu saí para a rua e saí de calça jeans. Eu estava de camiseta com uma mochila pendurada e tênis. E aí ela ligou: bispo, olha, vai sepultar hoje, 4 horas. O senhor pode vir? Eu falei: posso. E lá fui eu. E quando eu cheguei, ela estava dizendo para a irmã assim: não precisa chamar o padre não, porque eu já chamei o bispo. Papai merece um bispo, muito mais do que um padre. E aí a irmã... E quando eu cheguei, aí ela, o bispo chegou. Irmãos, eu já vi gente com cara de decepcionado. Mas aquela moça fez uma cara de decepção, né? Cachorro, quando você ameaça ir para a rua, levá-lo para a rua e não leva, ele faz cara de decepção. Filho, quando você prometeu que ia trazer presente e não traz, ele faz cara de decepção. Mulher, quando você esquece de levar o lixo, quando você esquece a toalha embolada na cama, quando você esquece a tampa do vaso levantada. Acho que quando você faz qualquer coisa, a mulher faz cara de decepção. É porque tanta... Que foi, meu? Tá fazendo cara de decepção já? Ah, qualquer coisa. Não, irmãos. Então, irmãos, falando de Ana, né? Voltando aqui, cara de decepção. A moça fez uma cara de decepção. O senhor é o bispo? Aí eu falei: sou sim, querida, à sua disposição. Mas com essa roupa, eu falei: a igreja hoje está moderna. Eu nem sabia que havia um tal de Fábio de Mello aí. Ela tinha certeza, né? Fábio de Mello fez o casamento do Eric Johnson. Vocês viram as fotos? A mulher olhava com... como é que é o nome da mulher do Eric Johnson? Eu não sei, mas ela olhava com mais cara de apaixonada pro padre do que pro marido. É? Aí teve gente que estou assim, né? Deus, me dá uma namorada que olhe para mim como a mulher do Eric Johnson olha para o padre Fábio de Mello. Ela estava fazendo umas caras assim. Aí, irmãos, falando ainda do sepultamento, né? Então eu falei: bom, querida, o negócio é o seguinte, vamos logo fazer o sepultamento, então, porque aí você não pode balbuciar. Se você dá mole, ela chamava o padre. E eu falei: não, então vamos fazer o sepultamento. E aí pronto, aí fui lá e tinha um bando de engravatado, os caras me olhando assim. E eu comecei a ministrar a palavra. E eu falei: Deus, a gente vem aqui para celebrar a vida. Alguém tem que aceitar Jesus nesse negócio, né? E aí eu ministrei a palavra e eu falei: quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Os seus santos um dia entregou a vida para Jesus. E eu sei hoje que ele pode ter a certeza da salvação. Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Todo mundo me olhando. Técnica de chamamento para salvação. Manda fechar os olhos então. Aí eu falei: vamos fechar os nossos olhos. Todo mundo fechou o olho. Ainda bem, né? Eu falei: Deus, me dá graça. Porque agora o povo fechou o olho, ninguém vai levantar a mão. Irmãos, na capela da frente daqui a pouco, uma gritaria, um chororô, todo mundo abriu o olho. Eu falei: sabe o que é isso? Isso aí acontece porque a pessoa não sabe
para onde vai depois da morte. Isso aí é porque não tem Jesus. E eu vou dizer para você, quem não tem Jesus, depois da morte vai para o inferno. E a família já começa a sofrer aqui na terra. Agora, se você aceita Jesus, você vai ter a paz que os seus santos têm, as filhas dele têm. E aí todo mundo, oh, aleluia, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado porque aquela gritaria serviu para alguma coisa. Aí tem gritaria, desmaia. Tem gente que agarra no caixão. Não vai, não vai. Eu vi uma vez uma mulher falar assim, olha o que ela fala no cemitério. Pode ir lá em casa, quando você quiser ir lá em casa, a porta vai estar sempre aberta. Eu falei, meu Deus do céu, a capetada toda querendo entrar na casa da mulher já. Mas quando fecha a sepultura, não tem um que queira ficar no cemitério, é ou não é? Você já ouviu falar de alguém? Não. Ficou lá, foi morar lá. Deu uma de Quasímodo, do Corcunda de Notre Dame. Se você leu a história, né? Ele era tão apaixonado pela mulher que a mulher morreu, foi sepultada, foi lá, deitou lá e morreu lá também. Mas ninguém faz isso não, irmão. Isso é história de escritor francês. Ninguém faz isso. Quando fecha a sepultura, a pessoa tem uma certeza. Agora acabou. Quando fecha a sepultura, ela para de gritar e berrar. Quando fecha a sepultura, ela não fala, não, eu vou ficar sentado aqui, junto aqui com umas florzinhas, né? De noite, nessa escuridão, eu vou ficar. Não, irmão, fechou a sepultura, sabe o que quer dizer? É definitivo. Agora, acabou. Olha o que Ana fala aqui. Ele faz descer a sepultura e faz subir dela. Sabe o que Ana disse? Ana disse o seguinte, ainda que sobre a minha vida tivesse um diagnóstico médico, você é estéril, o meu Deus é poderoso para mudá-lo. E eu quero dizer para você, Deus é poderoso para mudar a tua história. O médico pode já ter falado, as pessoas podem ter dito, até você pode pensar, mas o tempo já passou. Eu vim aqui hoje dizer para você, a gratidão de Ana é a gratidão do milagre, daquela que sabe e pode dizer, Deus é quem dá a última palavra na minha vida. O médico não pode, o patrão não pode, o marido não pode. Porque o Cana, coitado, ele chega e fala para ela, Ana. Aí aqui é um bônus de uma ministração para marido. Atenção, marido. Quando a tua mulher te pedir uma coisa, não queira vir com um subterfúgio. Sabe? Não vem com papo. Se ela te pediu um perfume francês, não aparece com Jequiti em casa, não. Miserica. Né? Ela pediu um Chanel, aí você vem com um Christian Grey. Nem sei mais se tem, ainda tem Christian Grey? Agora não tem mais. Mas você lembra do Christian Grey, querida? Lembra? Minha mãe vendia Christian Grey. Tinha um de pêssego, bonitinho, tinha uma tampinha. Olha lá, tá vendo? Sempre tem alguém que lembra. Né? Não venha com Avon, não, irmão. Sabe? A gente que é marido, a gente tem, né? Meu amor, então com freio, aceite de coração, somebody love. Tá pedindo filho. Eu quero filho, Eucana, eu quero filho. Aí o Eucana vai lá e dá porção dobrada para ela. E dá sei que lá. Aí, eu quero filho. E ele vira, mulher, eu não sou melhor que 10 filhos. Não tem nada escrito depois. Irmãos, o silêncio de uma mulher é a pior coisa que tem. Tem gente que diz, querida, que pior que o silêncio de uma mulher é quando ela fala. Mas eu ainda acho que o silêncio é pior. O silêncio é pior, porque aí ela, né? Parece aquele elefante do circo Orlando Orfei, vira aquela tromba, olha para frente. E aí não tem o que faça. Porque pelo menos quando ela fala, aí eu vou ensinar você de novo, marido, mais um bônus para você. Você faz assim. Sabe por quê? Porque ela vai falar de 10 coisas para você. E se você lembrar de uma, já é o suficiente para ela. Não, é verdade. Não, Sabe? Olha e balança. Enquanto isso você fica pensando, quem será que vai para o quadrangular no Carioca? Agora na Copa Rio ou Copa Guanabara, isso e aquilo. Será que amanhã vai dar tempo de ir na feira e comer um pastel de palmito? Acho que eu vou comer palmito com queijo amanhã. Não, é verdade, minha mãe. Não, mas é porque vai aprendendo. Esse ano eu faço 31 anos de casado, irmãos. 10 foi tribulação, mas 21 é só alegria. E eu sempre olho para ela e falo assim, amor,
claro. Né? Aleluia. Já? Eu sempre tenho uma na manga que eu nunca conto. Na saída, irmão, para você, eu vou estar ali apertando sua mão e eu conto as que eu não vou contar na frente dela. Amém? O nosso Deus é aquele que tem a última palavra para a nossa vida. Amém? Ele é o único que faz alguém subir da sepultura. Amém? E Ana continua no versículo 7 e diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, ele abaixa e exalta. Não foi ele que deixou Ana estéril? Foi. E não foi ele que curou Ana? Foi. Também foi. Ele abaixa e ele exalta. Bispo, o que você quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você uma coisa. A gente precisa ter muito cuidado, porque a palavra de Deus já alerta: aquele que cuida em pé, julga estar em pé, cuide para que não caia. Amém? E às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Agora, eu quero falar, você já parou para pensar se algum dia você não se colocou no lugar de Penina? Em vez de, ai bispo, eu sou Ana. Será que você talvez não tenha sido, sei lá, arrogante? Agora que você cresceu um pouquinho, agora que você melhorou um pouquinho, agora que você já deu uma tiradinha do pezinho da lama, não é? Olha o que Ana fala. Ele é aquele que humilha e é aquele que exalta. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se a gente conseguiu fazer alguma coisa, chegar em algum lugar, ou ser alguma coisa, isso foi só por causa do Senhor. Quem era eu? É verdade? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo. Sabe por quê? Porque se ele tivesse simplesmente se conformado em ser gerente de banco, né? Ou diácono de igreja. Não, sou gerente de banco. Moro perto do trabalho. Me estilo, vou na igreja e tudo mais. Aí Deus foi dando graça. É o pastor da igreja hoje. Olha que igreja legal. Agora tem que trabalhar mais. Antes ele sonhava, agora já não está dormindo mais. Né? Não, nós temos um bispo que é amigo nosso lá em Suzano, na cidade onde a gente mora, que ele está inaugurando agora um templo para 5 mil pessoas. E uma pessoa falou assim: agora o bispo Júlio vai estar por cima. Eu falei: agora que ele vai ter, né? Porque imagina, quantas cadeiras tem aqui, pastor Marcelo? Não é uma luta para encher 60 cadeiras? Imagina para encher 5 mil, irmão. Então, aí vai ter que orar mais. Mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. E mais ainda, a gente não pode desprezar o humilde começo. Né? A gente não pode desprezar o humilde começo. Porque nada acontece assim, desse jeito, irmãos. Você acha que eu nasci bonito assim? Não, eu era um patinho feio. Hoje é que eu virei um cisne. As pessoas olham para mim e falam assim: poxa, você não tem saudade do seu cabelo? Eu falo: não tenho, irmão. O meu cabelo era crespo e loiro. Você imagina andando na rua, as pessoas chamando: ô negócio! Ô sarará! Ninguém aguenta, irmão. Ademir da Guia, um cara que jogou no Palmeiras na década de 70. Misericórdia, irmãos. E Deus foi transformando. Graças a Deus. A bispa olhou e falou: até convencer. Outro dia a gente estava olhando umas fotos nossas e eu falei assim: ô Jesus amado, a gente está igual vinho. O tempo passou, mas a gente está melhor. O tempo passou, mas a gente está melhor. Mas eu estou falando isso com bom humor, para a gente realmente parar e analisar. Deus é aquele que levanta e abate, que humilha e exalta. Se eu estou no topo, eu tenho que ter cuidado. Mas se eu estou lá embaixo, eu tenho que saber que existe um Deus que me tira do fundo do poço. Que tem um Deus
que é poderoso para transformar a minha situação. Amém? Nosso Deus é o Deus que muda a sorte diante dos nossos olhos. Sofonias 3,15. Ana foi para a igreja e ela imaginou, é mais um culto, é mais uma luta, é mais uma dificuldade, é mais uma dor, é mais um sofrimento, é mais uma irritação da penina. Mas tinha um Deus que levantava o abatido. Amém? Tinha um Deus que falou, hoje eu vou exaltar a Ana. E olha que coisa interessante. O caminho da exaltação, ele passa por onde? Passa pela humilhação no altar. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e no tempo certo, Ele vos exaltará. Tiago 4, versículo 10. Deixa eu ler o 8 aqui para você, eu anotei aqui. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. Quando Ana foi para o altar, aconteceu. Limpai as mãos, pecadores. E vós de espírito vacilante, você que fica, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Purifica o coração. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. E o versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Aleluia. Hoje vai ser o tempo em que daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e Deus vai começar a mudar a nossa história. Amém? O que é que Deus não despreza? Sabe o que é? Um coração contrito. Um coração contrito o Senhor não despreza. Amém? Então, se eu estou em cima, eu tenho que cuidar. Mas se eu estou embaixo, eu tenho que ter a certeza que eu posso me humilhar diante do Senhor, e Ele vai fazer a obra na minha vida. Amém? Antes de ir para o último versículo, eu quero falar uma coisinha aqui para você. Muda o teu foco. Muda o teu foco. Bispo, por que isso? Porque às vezes a gente fica focado só na penina. A gente fica focado só naquilo que está incomodando a gente. A gente fica focado só naquilo que está massacrando a gente. O diabo sabe. E aí você fica, só aquilo. Ai, então é isso, então é aquilo, então é aquilo outro, então é aquilo outro. Essa semana, eu fui caminhar, e aí eu falei com a bispa, né? Me deu eu estava com a unha grande do pé, e aí a unha encostou no outro dedo, e aí fez uma bolha, e da bolha furou a bolha em 1 hora de caminhada. Furou a bolha, e sangrou, e doía. E por diversas vezes, porque começou a incomodar, imagina, para fazer bolha, para furar e sangrar, já no começo da caminhada já estava incomodando. E aí a minha mente começou, volta para casa. Eu falei, não, mas eu vou caminhar. Eu vou dizer para você uma coisa, enquanto eu fiquei pensando na bolha, eu tive vontade de voltar. A hora que eu parei de pensar na bolha e comecei a pensar em outras coisas, e aí comecei a adorar o Senhor, e aí comecei a orar em línguas, e aí comecei a pensar naquilo que eu tinha que resolver e tudo mais, eu esqueci, ao ponto daquele negócio furar o dedo. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, eu até mostrei para a bispa, eu falei, olha o que aconteceu, eu cortei a unha lá, peguei aquele tesourão de cortar grama, né, porque a unha do pé estava grande, peguei aquela polidinha do cerqueiro, as unhas ficaram legal. Aí, você achou que... Bom, irmão, tem homem que unha de homem não dá para cortar com cortador, com tesourinha curva, não. Né? Com alicatinha. Outra coisa, se você não quer que o Armagedon aconteça, nem a Terceira Guerra Mundial, nunca pegue o alicate de cutícula da tua mulher emprestado. O diabo atenta, irmão. Se você pega, aquela coisa cai com o bico no chão e pronto. Então não pega. E você acha que o negócio é normal, que tá bom quando você pegou. Aí você não pode cortar a unha e tudo mais. E a gente acha que tudo é normal. Querida, releva, né? Teu marido aperta parafuso em casa com faca de cozinha. Tu acha que ele sabe discernir o que é um alicate de cutícula? Não sabe. Não sabe. E uma coisa que é séria, né? Que eu vou falar para você. As separações acontecem por coisas pequenas. Separação acontece por coisa pequena. Hoje alguém falou, foi na visita de manhã, das microdecepções.
É uma microdecepção, é outra microdecepção, é outra microdecepção. Eu estava pensando o seguinte, e tanto da parte do homem quanto da mulher. Você já parou para imaginar? Se Deus fizesse um trato com a gente, daquelas coisas tipo de aqueles filmes do Jim Carrey, né? Tipo Controle Remoto, que eu não sei se é do Jim Carrey ou do Adam Sandler, mas os dois são engraçados. O Todo-Poderoso. Que aí você, imagina uma coisa, você reclama, Deus tira. Já pensou? Aí você reclama, né? Nossa, esse meu apartamento é tão pequeno, põe, Deus tirou, põe você para morar na rua. Já parou para pensar? Reclama do marido. Pô, Deus tira, ou mata, ou então leva para casa da mulher estranha. Já parou para pensar? A gente reclama demais, irmão. Você está ali no terminal reclamando do ônibus cheio. Pronto, Deus te deixa no ponto. Não. A gente reclama demais. E a gente reclama de coisa tão pequena. Reclamamos do alicate. Reclamamos que a mulher falou. Reclamamos que a mulher importunou, que a mulher sumiu com o controle remoto, que você está procurando o número da rua e ela está falando no teu ouvido e ainda quer ouvir o Fernandinho alto. Querida, não pergunta para mim, eu não sei explicar. Mas marido é assim. Marido, quando está procurando o número, ele tem que ficar em silêncio. Baixa a rádio, baixa tudo. Ele está olhando, mas tem que baixar tudo. Não, aí você quer falar, ainda quer falar da tua mãe. Aí é demais, né? E aí tudo parece que vira motivo. Tudo parece que vira complicação. Onde é que está nosso foco? Será que nosso foco não está naquilo que é pequenininho? Não está naquilo que é tão pouquinho? Não está nessa desgraçadinha dessa Penina, que ninguém nem sabe o nome de um filho dela sequer, não sabe nem qual foi o fim da história dela, não sabe se ela foi sepultada? A gente foi em Israel, teve o privilégio de ir em Israel, aí vimos lá o túmulo de Sara, né? Vimos lá o túmulo de Rebeca. A Penina, irmão, deve ter sido sepultada como indigente, ninguém sabe. E você está pondo o teu foco na Penina. Está pondo o teu foco na coisa pequena. É muito pequena. Eu não sei se você ouviu. Você ouviu o que eu falei para o teu pai e para o teu irmão ontem à noite? Não? Eu vou falar então agora aqui. Eu vou falar! Os dois, sabe, eles são fantásticos. Esse meu cunhado, ele é pastor, ele foi meu pastor. Ele é um cara muito legal. Os meus cunhados são muito legais, o meu sogro é muito legal. Estou falando sério, não estou profetizando não, irmãos. E minha sogra também. Minha sogra é uma benção. Minha sogra é uma benção. Eu repito, está ligado aqui na terra, no altar do Senhor. Minha sogra é uma benção. Aí, eles sabiam que a gente ia viajar hoje de manhã para o Rio de Janeiro. O cunhado ia viajar para Santos. Bispo Assuami já tinha espalhado na casa que a gente ia sair muito cedo. Porque lá em casa é assim. Tem o horário. Hoje ela perguntou, né? Essa aqui é o meridiano de Greenwich? Não, não é o meridiano de Greenwich, mas lá em casa tem também o fuso horário. É o horário do Laerte e o horário da Suami. Então eu digo para ela, nós vamos sair de casa às 6 horas, porque eu quero sair às 8. Ela vai atrasar e tudo mais, aí a gente sai às 8 sem briga. Né? E ela espalhou para todo mundo em casa que ia sair às 6. Não foi isso que você falou? Às 7? Aí ela falou, eu vou sair às 7. O meu cunhado ia pegar o ônibus às 7h30. Aí eu falei para ele, eu levo você para a rodoviária. Aí ele falou, mas você não vai sair às 7? Eu falei, não, vou sair depois das 8. Não, mas a Suami falou que vocês vão sair às 7. Aí eu expliquei para ele, querido, eu marco com ela um horário, ela se atrasa e eu saio no horário que eu quero e eu fico de boa. Aí ele ficou me olhando, por que você faz isso? Sabe o que eu respondi? Porque eu escolhi essa mulher para viver o resto da minha vida com ela. Eu ainda tenho no mínimo uns 20 irmãos. 20 irmãos não, uns 20 anos. E hoje ela que esqueceu desse detalhe, que vai ficar comigo até, ela falou, não, você vai viver até 100. Fala como uma louca, mulher. Imagina se eu já sou chato hoje, imagina eu com 100 anos. Cadê a dentadura, mulher? Onde é que colocou? Está junto com o pendrive. Hoje perdi o pendrive, não achava o pendrive, não estava o pendrive. Meu Deus. E elas dão assim falam umas coisas que não tem nada a ver, né? Na hora que você está procurando o pendrive, pergunta para minha mãe. Poxa, a véia vai saber o que é um pendrive? Deixa a véia de fora disso.
Deixa a velha de fora disso, né? Quer ajudar, irmão, só quer ajudar, né? Só quer ajudar. Tira o foco daquilo que é pequeno. Tira o foco da penina. Amém? E para encerrar, o último versículo aqui que nós lemos da oração de Ana. No capítulo de número 2. No versículo de número 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou sobre eles o mundo. Amém? Ele pega aquele que é o pobre, tira do pó, e ele exalta o necessitado e o faz sentar com os grandes príncipes. Eu estava lendo esse texto e eu comecei a pensar em algumas situações na Bíblia. Por exemplo, Ana. Por que Ana falou isso? Ana falou, porque eu era necessitada. Deus me tirou e me colocou entre os grandes do templo. Agora eu sou a mãe de Samuel. Já parou para pensar? Por exemplo, Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. E Gideão lá escondido, malhando trigo no lagar. Ninguém acreditava nele, nem ele mesmo. Davi, desprezado por todo mundo. Eu preguei uma vez sobre Davi. Eu consegui enxergar ali naquele texto de 1 Samuel 17, pastor Marcelo, 5 situações de desprezo de Davi. O pai despreza, porque Samuel chega, vamos aí, chama a filharada toda. Jessé chama todo mundo, não chama Davi. E Samuel ainda pergunta, não tem mais ninguém? Ah, tem Davi, né? Mas Davi é pastor de ovelha. Davi está lá no campo. Davi pega uma harpinha e fica cantando umas músicas que não tem nada a ver, do tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu acha que isso vai emplacar, Samuel, em algum lugar? Não dá. Não, manda chamar Davi. O pai desprezava. Aí o pai chega e fala para ele assim, filho, leva esse queijinho para o capitão da guarda e me traz notícia dos teus irmãos. Davi está quieto no canto dele, o pai dá uma tarefa, Davi vai fazer. Quando ele chega, entrega o queijinho, aí vai lá, e aí irmão, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Fofoqueiro? Largou tudo lá? As ovelhas? Não, papai que me mandou, papai. Os irmãos desprezando Davi. Aí ele descobre que não, tem que desenrolar aí com o gigante. Aí vai falar com Saul. Aí ele leva o currículo para Saul. Seu Saul, já matei leão, já matei urso, vou matar o gigante. Olha o que Saul fala. Saul é a boca alugada pelo inferno. Davi, tudo bem, você matou o leão, matou o urso, mas daqui em diante você não vai. Quanta gente já não veio falar para você? Tudo bem, você já fez até alguma coisinha, mas daqui você não passa. Tá vendo essa linha aqui, ó? Daqui você não passa. Já matou leão, já matou urso, sabe? Já trabalhou, já fez, mas daqui você não vai passar. Não adianta. Aí vem Golias. Você pensa que eu sou algum cachorro para você vir comigo com cajado e pedra na mão? Mal sabia ele que ele ia cair pela pedra. E pelos seus deuses amaldiçoou Davi e desprezou Davi. Todo mundo desprezando Davi, irmão. Agora, quem é que foi Davi, na real? O maior rei que Israel já teve. Como é que Davi sai da obscuridade matando o gigante? Você já parou para pensar? Eu lembro aqui de uma frase do apóstolo Estevão. Ele falou, quem era o grande e quem era o pequeno na história? A gente prega. E eu lembro como se fosse hoje, eu ouço a voz dele como se fosse hoje, ele falou isso num culto da Arep. E ele disse assim, nós pregamos errado, porque nós dizemos que o gigante era grande e Davi era pequeno. Ele falou, está errado, porque no mundo espiritual, pequeno era o gigante e Davi era grande. Essa é a real. Não coloque lente de aumento no teu problema. Não fica valorizando o problema. Não fica valorizando o gigante. Não fica valorizando a situação. O nosso Deus, Ele exalta o necessitado e faz sentar entre os príncipes dessa terra. Amém? Porque aí a gente começa a ser igual Penina também. A gente sai do nosso lugar e não deixa Deus agir. E não deixa Deus fazer. Ana
veio no templo para agradecer. Porque Ana, antes dessa oração, entendeu tudo isso que eu falei para você. Hoje, a gente está começando aqui a nossa festividade desse 7º aniversário. Tem ainda sábado, tem ainda domingo. E nós vamos ter ainda 363 dias, que eu já estou descontando esses 2, né? Para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer muito na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Como eu disse para você, no 8º ano, eu vou voltar aqui. E eu não vou ter a oração de Ana para ministrar. Eu vou ter a oração de Márcia. Porque a pastora Márcia vai fazer a oração dela. Olha, bispo, aconteceu isso e Deus é tremendo, e Deus é poderoso. E eu vou ter a oração de Marcelo, porque o pastor Marcelo vai contar os testemunhos e vai fazer uma música. Eu lembro do pastor Marcelo cantando nas minhas escalas, me salvando a pátria, e isso e aquilo lá. E aí quando eu cheguei, eu falei, Jesus, não mudou nada, lá está ele lá. E está ele tocando, eu falei, naquela época ele era só o diácono, agora aquele é o pastor presidente, o pastor sênior da parada. E lá está ele tocando e tudo mais. E ele vai fazer uma música para agradecer, porque nesse ano Deus vai fazer muita coisa. E a Ana Júlia, meu pelão, cabelão, eu tive que perguntar para ela, quantos anos você tem? Ela mentiu para mim, irmão, disse que vai fazer 16. Mentira, Ana Júlia. Tu tem 5, porque tu tinha 5, tu vai ter sempre 5. É, tu vai ter sempre 5. E a Ana Júlia vai fazer o cântico da Ana Júlia. E cada um de vocês vai fazer o cântico de vocês. Amém? Eu não vou vir aqui o ano que vem. O ano que vem eu vou vir aqui, irmãos. E a gente vai fazer uma fila. Vai ser a fila do testemunho, pastor Marcelo. Porque eu não vou vir para pregar o cântico de uma mulher que aconteceu há 3.000 anos atrás. Não. Deus está fazendo coisa nova. Deus tem mais para fazer. E o Deus de Ana está aqui hoje para fazer na minha vida também. Porque eu vou trazer também a oração de Laerte, a oração de Suami. E vou contar para vocês. E Deus fez. E Deus realizou. E Deus aconteceu, e Deus operou com poder, amém? Então fica de pé e dá uma grande salva de palmas ao Senhor, que eu quero orar com você e nós já vamos encerrar. Aleluia. Levanta as tuas 2 mãos aos céus agora e fecha os teus olhos. Eu quero que você repita essa oração comigo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ana escreveu isso há 3.000 anos atrás. Foi algo tão profundo que hoje a gente está falando da oração de uma mulher. E a gente não está falando, irmãos, olha o que o Espírito ministrou. Eu poderia falar da oração de grandes reis de Israel. O rei Josafá, o rei Ezequias. Eu poderia falar da oração do maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Eu poderia falar da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Mas sabe o que o Espírito me dirigiu? Pega a oração de uma mulher. Uma mulher que na Bíblia, muitas vezes não é valorizada. Uma mulher que estava sempre por baixo, a outra ficava pilhando ela. Mas pega essa oração e prega sobre ela hoje. Para que o meu povo saiba que o Deus de Ana continua fazendo milagre. Então fecha os teus olhos e levanta a tua mão agora. Repita comigo, diga com fé, diga assim: Deus Pai de amor, em nome de Jesus, hoje eu quero me habilitar a ter também uma oração de gratidão nos meus lábios. Livra-me, ó Deus, de toda ação de penina. Tira da minha vida, Pai, todo empecilho. Me dá sabedoria para lidar com aqueles que muitas vezes, sem saber, são usados pelo inimigo. Muda, Senhor, o meu foco. Em vez de focar no gigante, no problema, eu quero olhar para Deus. Eu quero olhar para o meu potencial. Libera hoje, Senhor, a capacitação que até agora não havia sido ativada. Os dons, Pai, que estavam adormecidos, desperta a minha fé. Coloca, Deus, em ação o teu poder na minha vida. Eu quero te buscar como Ana, porque eu sei
que o Senhor vai fazer justiça àqueles que te buscam. Hoje, Senhor, eu tomo posse da oração de Ana. Na minha vida, quem dá a última palavra é o Senhor. Na minha vida, quem exalta é o Senhor. Por isso hoje, meu Deus, eu me humilho na tua presença. Perdoa-me, Senhor, todas as vezes que eu fui ingrato, incrédulo, ou que eu me deixei tomar pelas minhas vaidades. Eu quero hoje, Senhor, viver a tua vontade. Eu me habilito para viver o teu milagre. E como Ana, eu saio daqui hoje com uma certeza: o meu milagre já está a caminho. O Senhor vai encher as minhas mãos. Eu vou trazer na tua casa, vou trazer os meus dons, vou trazer os meus valores, as minhas habilidades e o meu tempo. E o Senhor vai me dar muito mais, porque Ana entregou Samuel, e o Senhor deu a ela mais 5 filhos. Hoje, Senhor, eu recebo essa palavra. O Senhor levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os grandes da terra. Eu recebo, Senhor. Eu sou aquele que vou assentar entre os grandes da terra, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Com as tuas mãos levantadas, começa a profetizar agora o teu milagre. Começa a profetizar agora, dá liberdade mesmo ao Espírito Santo de Deus. Abre a tua boca agora e profetiza. Profetiza a tua vitória. Profetiza a salvação, a restauração do casamento. Profetiza que aquele que estava afastado vai voltar. Profetiza que hoje Deus vai começar a mudar a tua sorte. Deus vai tirar os rivais, fatores de irritação na tua vida, coisas que te incomodavam. Deus vai começar a mudar o teu foco e vai te mostrar que Ele tem mais para você. Em nome de Jesus, receba no teu espírito agora. Você que ora em novas línguas, vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. O Deus que curou Ana da esterilidade vai te curar das tuas dores. O Deus que honrou a Ana, Ele vai tirar da tua vergonha e vai te dar dupla honra. Em nome de Jesus. Recebe agora no teu espírito essa certeza. Derrama a tua vida diante do Senhor agora. Ana falou para Deus: Senhor, eu não saio daqui desse altar enquanto o Senhor não me abençoar. Derrama a tua vida hoje. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu ligo a oração dos teus servos aqui na terra, Pai. E como Eli, Senhor, eu abençoo o teu povo e eu declaro: Senhor, te dê graça. A tua petição, o Senhor te dê. O Senhor te prepare para viver 12 meses de alegria e festa. Oh, rabaiarabarabachairebarás. Prepara a tua oração e o teu cântico, porque Deus vai fazer grande obra na tua vida. Eu ligo essa palavra aqui na terra. Seja ligada nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aplauda forte, é para o Senhor. A Ele a honra. A Ele a glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A bênção está liberada sobre a tua vida. Amém? Ana foi no altar, Ana chorou. E Eli já estava num fim de carreira danado, mas Deus ainda usou Eli, viu? E Eli falou para ela assim: o Senhor te dê a tua petição. Ana já saiu dali feliz da vida. Só que tem um segredo espiritual aqui que eu quero falar para você antes de
passar a palavra para o pastor Marcelo. Olha que coisa interessante. O que Ana queria? Um filho. Amém? Repita comigo, um filho. Ele falou para ela, vai em paz e o Senhor te dê a tua petição. E Ana já saiu feliz dali. Espiritualmente, Ana já estava grávida. Amém? Mas naturalmente ela não estava. Então chegou em casa, ela chamou Eli e falou, agora vem cá que nós vamos resolver a história. O que eu quero dizer para você é o seguinte. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Amém? Ana chegou lá para Eucana e falou, agora vamos tremer essa tenda aqui porque o couro tem que comer. E eu falo isso de uma maneira bem humorada porque era isso que eles tinham que fazer mesmo. Ué, se queria um filho. Agora pensa bem, irmão. Você quer a salvação, vou pegar aqui um exemplo. Você quer a salvação do teu filho. O que você tem feito pela salvação do teu filho? Será que só tem pilhado ele e reclamado dele? Moleque, vai para a igreja, senão vai vir um raio, ele vai te atropelar. Você quer que teu marido ore. Mas será que você faz alguma coisa para que ele ore? Porque eu vou falar, irmão, tem marido que, para orar, é igual aqueles até os 7h30 com bateria arriada. Não pega no tranco, não adianta. Aí chama o reboque, dá chupeta e tudo, não adianta. É difícil. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, tira o foco da problemática. E começa a trabalhar por aquilo que tem que ser feito. O texto é claro, irmãos. O texto fala, chegou em casa, Ana e Eucana se relacionaram, coabitaram. E o Senhor se lembrou dela. Faz a tua parte e Deus vai se lembrar de ti. Amém? Eu e a bispa vamos estar aqui no final. Você que precisa de uma oração. Por aquilo que seja, irmãos. Você vem, no final nós vamos ungir você. Amém? Pelo que for. Hoje eu... Agora eu vou ter que orar para outro cachorro que comeu chumbinho. Mas até nisso Deus dá graça. Amém? Então não fica com... Sabe? Ai não, o bispo está lá, a fila está grande. A fila está grande, você vai... Como é que é o nome do hospitalzinho aqui? Que tem aí na curvinha? Não. Paulino Werneck. Não é mais não? Oh meu Deus. Graças a Deus. Fechou o Paulino Werneck? Acabou a malignidade. Porque o Paulino Werneck era o seguinte, né? Era o hospital testemunho. Testemunho para você ser atendido. Se fosse atendido, já dava testemunho. Saía vivo, já dava testemunho também, porque ali era brabo. A gente vai para esses lugares ficar na fila, irmão. É ou não é? Chega cedo. Eu vou falar aqui para você como a gente trata as coisas de Deus com leviandade. Mas a fila está grande para oração. Outro dia, pastor Marcelo, a bispa e eu passamos numa loja, Magazine Luiza, 5h. Tinha um monte de gente sentado na porta, com cadeira de praia, garrafa térmica. Aí eu olhei assim e cutuquei a bispa e falei, deve ter alguma escola aqui, porque isso aqui está com cara de fila para matrícula. E aí a gente foi olhando, a fila era grande, e a gente foi. Quando a gente voltou, o meu lado feminino é muito forte, que é o meu lado curioso, né? Aí a minha curiosidade feminina assim, ela fica exacerbada, é uma loucura. Aí eu voltei, e a bispa andando, e eu falei para ela, pera só um pouquinho, senhora, qual é a papo reto aí, o que vai acontecer? Qual é a parada? É matrícula, é vacina da H1N1? Não, meu filho, aqui amanhã tem a grande liquidação do Magazine Luiza. Falei, não, a senhora está brincando. 5h, a senhora está aqui, amanhã que horas? Abre às 7. E o que você puder levar, você leva. Aí eu falei, não, essa mulher está brincando comigo. Eu cheguei em casa, meu lado feminino, curioso. Eu fui olhar no YouTube. Vai olhar no YouTube vídeo da liquidação do Magazine Luiza. Cara carregando geladeira na cabeça, porque você tem que levar embora. Comprou, paga e leva. A pastora já cutucou o Marcelo e falou, vê quando é que vai ter a próxima liquidação. E você vai lá para a fila lá, porque o bispo já falou, hein? É Deus falando na tua vida. Irmão, a mulher para comprar uma televisão de 42 Smart estava na fila. Então não despreza aquilo que Deus tem, sabe? Se a fila estiver grande, aleluia, entra na fila, espera.
Não pela minha vida, nem pela da bispa, não. Porque aí eu falo um negócio, né? Pra gente era mais fácil se não tivesse ninguém para orar. Porque a gente já ia embora logo. Aleluia, glória a Deus. Não, não, não. A gente quer mesmo se doar. Amém? Tá frio aí, irmã? Graças a Deus, sabe por quê? Porque da igreja que eu e o pastor Marcelo viemos, tinha só uns ventilador velho lá, era um calor lascado. É, graças a Deus. Não. Aleluia, mas traz. E nunca reclama, nunca reclama. Pelo amor de Deus, não reclama, não reclama. Aleluia, é uma benção. Ar-condicionado é uma benção. Traz o casaquinho, tá vendo? Olha lá, pronto. Amém? Um beijo. Conheço pouquíssimos de vocês. Mas por causa do pastor e da pastora de vocês, eu posso dizer uma coisa. Eu já amo vocês. Amém? Deus abençoe. Pastor Marcelo, muito obrigado. Marcelo com 2 L's. Lafayette, dos franceses. Olha, quem quiser oração, o bispo vai ficar aqui com a bispa. Venha orar, né? Orar sempre é bom, né, irmãos? E foi uma bênção. Vou convidar o bispo para estar mais aqui com a gente. Se vocês gostaram? Amém? Amanhã teremos a continuação. Venham, né? Eu sei que tinha muita gente trabalhando, estudando, mas está aqui. Ó, aquele ali é o Biel, ó. Tamanho do... É. Tamanho da criança. Eu tirei o óculos para ver se era, mas eu também... Não vou falar nada. É. Então, venham amanhã, né? Vamos estar aqui, vamos trazer os convidados que não são cristãos. A gente vai convidar o povo aqui da rua e vamos em frente, tá bom, irmãos? Porque a gente pode guardar isso só conosco. A gente tem que levar isso para as pessoas que precisam, compartilharmos isso. E nós estamos sendo abençoados, a gente tem que levar isso para outras pessoas, não é, bispo? Isso é muito importante. E para isso nós fomos chamados aqui, não é? Então, o bispo já orou, eu quero encerrar esse culto com vocês, que você feche os olhos mais um pouquinho. Senhor, te agradecemos, te agradeço pela vida desse casal, Senhor, que tanto nos ensinou, Senhor. Que tu possa continuar abençoando a vida dos teus filhos, dos teus servos. Nosso coração está muito alegre de tê-los aqui conosco nesta noite, Senhor, comemorando o aniversário dessa igreja. Muito obrigado pela vida deles. Continue abençoando e prosperando os teus filhos, derramando da tua unção sobre a vida deles cada dia mais, Senhor. E que tu possa nos abençoar também, Senhor, nossas vidas nesta noite, nos levando em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.